É sempre com muito temor que a gente traz uma mensagem aqui. Sempre fico refletindo muito. A minha esposa está aqui de prova. Uma mensagem ela é gerada lá no escritório fechado, no quarto trancado, no secreto. Uma oração que eu sempre faço a Deus é: Deus, não me permita subir, pegar o microfone, se eu não tiver uma mensagem da parte de Deus. Se eu não tiver algo do Senhor para entregar. É diferente de fazer uma palestra. Eu acho mais fácil dar uma palestra. Você vai lá, estuda um material, aprende, compartilha. Entregar uma mensagem é ouvir o que Deus quer falar com o seu povo. É muita responsabilidade. Eu já faço isso há anos, mas toda vez é com muito temor, é com muito nervosismo que a gente sobe aqui. É com muita responsabilidade. E hoje não foi diferente. Eu me tranquei no escritório, horas entendendo em Deus o que Ele queria falar. E olha, você que está nos visitando hoje aqui, eu queria ter uma palavra mais leve para te entregar hoje aqui. Você está vindo talvez a primeira vez. Eu queria ter aqui 3 chaves da prosperidade, né? 3 características do amor de Deus. Mas a mensagem que Deus me deu, e eu entendo que é essa mensagem que Ele quer falar, é uma mensagem de confronto. É uma mensagem que mexe com a gente. É uma mensagem que nos tira do comodismo. E o Evangelho é sobre isso. Então eu quero ler com você, se você puder, abrir a sua Bíblia física. Se for no celular, deixa quieto, nem mexe com o celular, já coloca ele virado de ponta cabeça, desliga, esquece que você tem celular agora. Se você tiver com a sua Bíblia de verdade aí, abre aí em 2 Timóteo 3, 1 a 4. Eita Timóteo, amado Timóteo. 2 Timóteo 3, capítulo 3, versos 1 a 4. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Pai, essa é a tua palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Pai, eu oro agora que o Senhor esteja dirigindo esse momento aqui. Usa a minha vida como canal, como instrumento, que eu fale somente aquilo que vem do Senhor e nada que vem de mim, Senhor. E que cada jovem que está aqui hoje seja tocado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Tenha liberdade, Senhor, de mover, de agir, de fazer. Tira toda distração agora. Nós repreendemos todo o mal, Senhor. O inimigo quer roubar, o inimigo quer distrair as mentes, levar cativos os pensamentos. E nós repreendemos agora todo o mal em nome de Jesus e declaramos a Tua palavra. Declaramos o Teu mover, o Teu fluir nesse lugar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Peço que você esteja bem atento. Essa palavra hoje é importante, é pontual. Deus tem algo especial para falar ao teu coração. Então não deixe nada roubar, nenhum momento roubar a sua atenção. Nós vivemos numa era, num tempo, e o apóstolo Paulo fala aqui sobre tempos difíceis. Parece que ele escreveu ontem isso aqui, não parece? Ele escreveu agora, ele está aqui, escreveu agora isso. Na verdade é porque a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Essa é a palavra de Deus. Ele fala aqui sobre homens amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que de Deus. Meu Deus, a gente olha ao redor, a gente olha aí fora, e é exatamente essa fotografia de tudo que ele citou aqui. Embora tenham aparência de piedade, de religiosos, aparência de uma espiritualidade, mas negam o seu poder. Ele está nos falando aqui coisas pontuais do nosso tempo, da nossa era. Nós vivemos numa época, num período da história chamado de pós-modernismo.
E nós vivemos, na verdade, um tempo de muitas facilidades. Nós temos muitas facilidades na nossa vida, que advém da tecnologia e o avanço da humanidade, da civilização. Eu separei algumas imagens aqui só para trazer esse contraste. Por exemplo, hoje você pega o seu celular e faz uma videochamada. Pode ir passando aí. Você faz uma videochamada, você consegue falar com alguém do outro lado do mundo em segundos. Você vê a pessoa, é como se você estivesse lá com a pessoa. Eu via isso quando eu era criança nos Jetsons. Quem assistiu os Jetsons aí? Aí, até os mais velhos aí também. Esse aqui é das antigas, hein? Olha, isso aqui tinha lá nos Jetsons, era um negócio futurista, né? Primeiro desenho animado com cores, se eu não me engano, foi Jetsons. Mas quando eu era criança, você tinha que pegar o telefone no gancho, discar, e era caríssimo fazer uma ligação internacional. Meu Deus do céu, a tua conta vinha estourando. Você tinha que planejar muito bem, falar rápido, falar pouco. Ligar para outro país era um negócio impensável. E hoje você fala em segundos ali com qualquer pessoa em outro lugar. Nós, por exemplo, temos hoje livre acesso na palma da mão a pesquisar qualquer tipo de conteúdo aí no Google. Você usa o ChatGPT ou qualquer outro tipo de inteligência artificial, você tem uma infinidade de informação, de conteúdo, de instruções na palma da mão. Quando eu era criança, meu pai comprou isso aqui, ó, Barça, enciclopédia. Eu ia fazer um trabalho da escola, tinha que ir lá pegar a Barça, pesquisar, escrever na folha de papel almaço. Quem usou papel almaço aí, ó? Aí, ó. Tem os mais velhos aí também. Pesquisa na Barça, papel almaço, tinha que fazer a capa ali colorida, caligrafia, raiz. Outra imagem aí, quando eu era criança, eu lembro de ir para a praia com os meus pais, e a minha mãe abria um mapa desse aqui, ó. Minha mãe com o mapa e meu pai dirigindo, e aí ligando para o corretor para tentar achar uma casa para alugar. A gente ia para a praia, ia ficar 6 dias, às vezes perdia um dia inteiro procurando uma casa, usando um mapa, achando uma casa para alugar. Hoje em dia você tem tudo ali no Waze, no Google Maps. Você já reservou a sua casa, o seu quarto no Airbnb. Você nem tem contato com o dono da casa, já te dá uma senha, você chega lá, digita, entra, usa. É outro tempo, é muita facilidade. É muita facilidade que a gente tem hoje. Coloquei outra foto ali. Quando eu era ainda adolescente, ainda nem criança, a gente assistia filme aqui, ó, fita de VHS. Meu Deus, lançou o filme lá, primeiro Homem-Aranha. Você queria assistir aquele filme, você chegava na locadora, não tinha, estava alugado. Você ia no outro dia de novo, estava alugado. Demorava até você conseguir aquele filme. E aí você alugava, até o dia que você conseguia, alugava aquela fita. Assistia, depois tinha que rebobinar. Rebobinar é o seguinte, ó, essa fita aqui, depois que você assistiu, ia tudo para lá. Daí você tinha que rebobinar e voltar tudo para cá. Isso é rebobinar, não podia entregar a fita de volta sem rebobinar, senão tomava multa. Era isso que acontecia. E tem outra coisa, você ia alugar o filme, às vezes não tinha o filme que você queria. Você alugava um outro filme, e aí o filme era ruim. E aí não tinha o que fazer, gente. Você tinha que assistir o filme ruim mesmo. Você tinha que assistir o filme ruim, era assim. Hoje em dia não, você está no Netflix, você gasta lá 40 minutos para achar um filme, né? Se não achou, você vai para o Prime, vai para a HBO, você tem tudo que você quiser, a hora que você quiser. É um mundo de facilidades. A gente vive nessa era do pós-modernismo, da tecnologia. Facilidades a todo momento. Mas é o seguinte, essas facilidades, na verdade, elas escondem algo. Elas estão nos deixando confortáveis demais. Tudo isso aqui é muito bom, mas nos deixa confortável demais. A gente está confortável demais. O problema é que nós estamos com informação demais. O problema é que nós estamos distraídos demais. E é sobre isso que eu quero falar hoje. São os inimigos silenciosos, que a gente não percebe, mas eles estão a todo momento tentando roubar o nosso propósito.
tentando nos colocar num estado de anestesia espiritual. É isso que acontece. Num estado de sonolência espiritual. E a maioria das pessoas por aí está vivendo dessa maneira. Num estado de sonolência espiritual, anestesiados espiritualmente falando. E isso pode fazer com que você desperdice a sua vida. Se o diabo conseguir fazer com que você desperdice a sua vida e viva longe do propósito de Deus, ele já vai estar felizão da vida. E é o que essas coisas, o que os inimigos silenciosos querem fazer. E o primeiro inimigo que eu quero falar aqui com você é sobre a cultura do conforto. A cultura do conforto. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele fala que nos últimos tempos, os tempos serão difíceis e os homens serão amantes de si mesmos. Amantes de si mesmo, alguém egoísta, alguém que só pensa em si, alguém que só pensa no seu conforto. A cultura do conforto nos ensina a evitar qualquer tipo de esforço, de renúncia. É a lei do esforço mínimo. Você já ouviu isso aí? É a lei do esforço mínimo, é o tempo que a gente vive. Cultura de conforto. Mas o reino de Deus não é isso. No reino de Deus se avança com esforço. No reino de Deus se avança com sacrifício, com renúncias, com entregas. À medida que você vai entregando mais, você vai recebendo mais de Deus. À medida que você vai buscando mais. É assim. A salvação é de graça, mas crescer no reino, avançar no reino, avançar com Deus envolve renúncia, envolve entrega, envolve esforço. Olhe para a igreja primitiva, por exemplo. O que você vê? Uma igreja totalmente avessa ao conforto. Uma igreja numa situação, numa circunstância severamente desconfortável. Eles eram perseguidos, eles eram caluniados, eles não tinham grandes templos com ar-condicionado, com luzes e fumaça, mas eles tinham dentro deles um fervor do Espírito Santo, uma chama do Espírito Santo. Diariamente estavam juntos, partilhavam os bens uns com os outros, ajudavam uns aos outros. Comunhão, fidelidade, compromisso, entrega, sacrifício. E quanto mais eram perseguidos, mais o evangelho crescia. A igreja primitiva, que é a igreja que foi fundada inicialmente, é o nosso modelo de igreja. Uma igreja perseguida. Você sabia que hoje, e eu vi esse dado esses dias, estava lendo algumas pesquisas, a igreja que mais cresce no mundo, em percentual, é a igreja no Irã. Eu li isso de primeira e falei, mas não é possível. E eu fui estudar, fui olhar as fontes e de fato, aí, percentualmente falando, é a igreja que mais cresce. A igreja do Irã tem crescido 19,6% nos últimos anos. Crescido anualmente 19,6%. Mais do que a igreja cresce do Brasil. E no Irã, seguir a Cristo pode significar a sua morte. Significa ir preso, significa ser rejeitado pela família. Eles não têm lá grandes templos para se reunir no Irã. Sabe onde eles se reúnem? São encontros secretos. Eles não têm um acesso à Bíblia como nós temos aqui. Eles usam VPN para conseguir baixar aplicativos e conseguir se comunicar entre eles, se encontrar virtualmente, conseguir baixar uma Bíblia online. E a igreja tem crescido, existe um fogo, existe um desejo, Deus tem se revelado em sonhos e visões, tem sido algo sobrenatural. O que impede você de viver na mesma intensidade por Cristo que a igreja perseguida lá no Irã? O que te impede? O conforto, ele é mais perigoso do que a perseguição. O conforto te coloca num lugar de comodismo, inanimado, acomodado. A perseguição faz com que você largue tudo e queira somente a Cristo, porque não tem outra coisa, não tem outra solução, não tem outro caminho. O conforto é mais perigoso que a perseguição. Olha alguns exemplos aqui de como a gente está muito confortável, a cultura do conforto, sem perceber.
Por exemplo, se você fica sem internet por 5 minutos, o que acontece? Fala aí, fica doido, né? Meu Deus do céu, caiu a internet, pá, pá. Liga pro cara da TI, na hora. Essa porcaria aqui não funciona. Mas às vezes você passa 5 dias sem ter uma oração de verdade. Sem parar e dobrar o teu joelho e falar com Deus de verdade. Orar de verdade, não aquela oraçãozinha correndo que você faz. Você passa 5 dias às vezes sem fazer isso. Agenda lotada, mas não para servir a Deus. Tem gente que está com a agenda lotada, mas para servir na igreja não tem tempo. Tem tempo para tudo, menos para servir, menos para fazer algo para Deus. Joga bola 2, 3 vezes na semana. Tem tempo para o rolê com os amigos do trabalho, o sextou, né? Não falha. Mas para servir na igreja, aí pastor, não dá, não posso, estou com a agenda cheia. O evangelho à la carte, sabe o crente caixinha de promessa? Tem crente que é caixinha de promessa, você só quer a parte boa da Bíblia, sabe? Aquela caixinha de promessa que você abre, está em cima da mesa, só tem versículo bom lá, né? Eu sei os planos que tenho a respeito de vós. Oh, glória, é isso aí. Planos de fazê-los prosperar. Nossa, fala comigo, Senhor. Eita glória! Agora a hora que vem tome sua cruz e siga-me. Não, isso não é para mim não. Eu gosto dessa parte do amor, da graça, hipergraça. Arrependimento, não. É o crente caixinha de promessa. O evangelho à la carte, você escolhe ali só a parte que você gosta. Outro resultado aqui da cultura de conforto na igreja é a igreja como produto de consumo. Foco só nas minhas necessidades. É o crente, eu já falei aqui, o sommelier de culto, né? Sommelier é aquele que prova o vinho lá no restaurante, né? Então ele veio aqui, ele é um sommelier de culto. Hoje não estava muito bom, o rapaz do teclado ali, eu percebi que ele deu uma notinha meio fora ali, dá para dar uma melhorada, né? Eu vi também que o pessoal da iluminação estava meio devagar hoje, a projeção ali não está 100%, né? O ar-condicionado estava muito frio. É o sommelier de culto. Está mais preocupado em ser servido do que servir. Outro resultado da cultura do conforto na igreja é relacionamentos baseados no conforto. Se eu tenho um líder ou alguém, algum amigo ali que me confronta, que fala alguma palavra para mim, eu já me afasto daquela pessoa. Não gosto de ser corrigido, não aceito ser criticado, não aceito conselho, instrução. Eu gosto de estar perto de quem concorda com aquilo que eu falo, né, massageia o meu ego, dá um tapinha nas costas. É cultura do conforto. E ela é totalmente avessa à cultura do reino. Sabe o que é cultura do reino? Cultura do reino é renúncia. Totalmente o contrário. Jesus disse, Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É cruz. Evangelho é cruz. Evangelho é levar para a cruz o meu conforto, a minha vontade, o meu desejo, mortificar a minha carne. Jesus fala também sobre a parábola do bom samaritano, ele está falando sobre compaixão, generosidade. É totalmente o contrário da cultura do conforto. Você parar para ajudar alguém, como aquele samaritano, ele se aproximou, ele colocou aquele homem sobre o seu animal, enfaixou as feridas, levou para a hospedaria, pagou a hospedaria e falou ainda, depois se tiver mais custo eu pago o que tiver. Para fazer isso é preciso abrir mão do conforto. Não tem como ser amante de si mesmo. Para você poder parar, e aquele samaritano, certamente ele estava indo para algum compromisso, mas ele parou a sua agenda para ajudar alguém. Ele parou a sua agenda para estender a mão a um desconhecido. Isso é cultura do reino. É totalmente o contrário da cultura do conforto. Você está disposto a abrir mão da sua agenda para ouvir alguém, para abençoar alguém, para amar alguém, para ir até alguém, para se aproximar de alguém. Compaixão é sobre isso.
e a cultura do reino. Totalmente o contrário do conforto, das facilidades que esse tempo tenta nos trazer. Você precisa vencer esse inimigo, você precisa estar atento a esse inimigo, porque ele é silencioso. Ele é silencioso quando você menos percebe. Você está confortável demais. Você está buscando conforto demais. Então faça um checklist, enquanto eu vou passando tudo isso aqui, vai fazendo um checklist. Permita o Espírito Santo tocar no seu coração e te mostrar. E o problema também da cultura do conforto, porque quando nós não buscamos a presença de Deus como a única fonte de prazer, quando nós buscamos as coisas desse mundo, o conforto desse mundo, essas coisas vão tomando o lugar que deveria ser somente de Deus. Isso vai nos levando a um outro inimigo, a um outro perigo, que é o vício em prazer, ou o vício em dopamina. Esse é o segundo inimigo que eu quero compartilhar com você. Vício em dopamina. Dopamina, você já ouviu essa palavra aí? Com certeza. Mas o que é isso, Tiago? É de comer, de passar no cabelo? O que faz esse negócio aí? Dopamina. A dopamina, ela é um neurotransmissor. Ela é responsável por muitas coisas no nosso cérebro, na nossa vida. Estão aqui alguns médicos, aqui, vocês me perdoem se eu falar alguma coisa aqui, hein? Doutor Rodrigo, fora do script, eu não sou médico, eu sou apenas um mero engenheiro, se aventurando aqui na tal da dopamina. Mas a dopamina, ela é algo positivo na nossa vida, não é algo negativo. Agora, o excesso dela, ou também a falta dela, gera um desequilíbrio. E o problema é que essa geração tem sido bombardeada por doses extraorbitárias, extraordinárias de dopamina. E o apóstolo Paulo fala sobre isso também. Mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Ele fala sobre isso, tempos difíceis, e os homens serão mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. A dopamina, ela é um neurotransmissor. Ela é fundamental na nossa vida. Ela desempenha vários papéis, várias funções. Por exemplo, eu vou listar algumas aqui. Sistema de recompensas. É a molécula do prazer, a famosa dopamina. Tudo que você faz que lhe dá satisfação, por exemplo, comer, por exemplo, concluir uma atividade física, porque o bom da atividade física é quando ela termina, né? Vamos falar a verdade. Concluiu, aquela sensação maravilhosa, é a dopamina. Né? Quando você tem uma interação social positiva. Tudo isso, a sensação de bem-estar que vem acompanhada dessas atividades é a dopamina ali sendo liberada. Ela está reforçando isso, é um sistema de recompensas que o próprio Deus estabeleceu. Motivação e aprendizado, quando você aprende algo novo, aquilo é gratificante, é a dopamina sendo liberada. Por quê? É um mecanismo que Deus colocou também para incentivar aquele comportamento, reforçar o aprendizado. A dopamina está ali trabalhando. Controle motor no teu sistema nervoso central. Ela é essencial para coordenação dos movimentos. É essencial para a sua movimentação. Inclusive, estudos mostram que o mal de Parkinson, por exemplo, que é uma doença que afeta o sistema nervoso central, está relacionado a níveis baixos de dopamina. Pessoas com doença de Parkinson têm níveis baixos de dopamina. Regulação do humor. Olha aí, ó. Você anda mal-humorado, né? Está relacionado à dopamina também. Baixos níveis de dopamina estão relacionados a estados depressivos e problemas de humor. Funções cognitivas, atenção, memória, tomadas de decisões, tudo isso é dopamina no nosso corpo. Agora, como tudo na vida, a gente precisa buscar um equilíbrio. Precisa buscar um equilíbrio. Tanto a falta quanto o excesso faz mal. Mas o que temos experimentado nessa geração é um excesso de dopamina. Se ela é a molécula do prazer, da satisfação, hoje há um excesso de busca
por satisfação, por prazer, em coisas erradas. É o que o apóstolo Paulo está falando, amantes dos prazeres. E por que, se nesse tempo em que temos acesso a tantos prazeres, nunca houve na história da humanidade uma geração tão infeliz, tão depressiva? Os níveis de depressão, de ansiedade estão como antes nunca vistos. Por quê? Porque a busca do prazer, a todo custo, na verdade está adoecendo a humanidade. Na verdade, está tornando a humanidade mais infeliz. Olha o que a palavra de Deus fala. 2 Pedro 2:19. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem tem se tornado escravo dessa busca pelo prazer, dessa busca pela dopamina. Tem se tornado escravo, é uma busca em excesso, é algo em excesso. 1 João 2:15-17. Não ame o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que ele está falando aqui? Da busca dos desejos, a cobiça, o desejo da carne. Em outras traduções, a concupiscência, que quer dizer um desejo incontrolável. E é isso que você vê por aí. Um desejo incontrolável da carne, um desejo incontrolável daquilo que os olhos veem, uma ostentação dos bens. Não provém de Deus. Então nunca vai satisfazer, vai passar, quer dizer o quê? Nunca vai satisfazer, não é completo, não é verdadeiro. Tudo isso vai passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece. Olha algumas manchetes aí. Excesso de dopamina no cérebro pode explicar quem age sem pensar. Olha só. A pessoa está agindo ali compulsivamente, sem pensar. O excesso de dopamina. Dopamina, porque busca desenfreada por estímulos, pode tirar satisfação da vida. É isso que temos visto. As pessoas buscando mais e mais prazer a todo momento, rolando as redes sociais a todo momento, é uma interação a todo momento, é uma curtida a todo momento, é o TikTok a todo momento, é um Reels a todo momento, é um Stories a todo momento, é uma mensagem a todo momento, é imparável. Isso está tirando a satisfação. Estamos expondo nossos cérebros a uma mangueira de incêndio constante de dopamina. Alerta psiquiatra. Olha só. A gente está exposto a tanta informação, a tanta distração, tanta notificação chegando a todo momento, e na televisão, e no rádio, em todo lugar, toda hora, onde você vai. É um excesso de estímulo. É uma mangueira de incêndio, um volume muito grande. Beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões com bets em agosto, diz Banco Central. Meu Deus. A dopamina em excesso, essa busca em excesso, um dos resultados é a compulsão. Olha isso aqui é do ano passado. Uma notícia do ano passado. 3 bilhões, a gente está falando, beneficiários do Bolsa Família, classe mais necessitada da nação. Hoje esse número deve estar muito maior. O que tem levado a isso? Essa busca pelo prazer, essa busca desenfreada pelo prazer, tem levado as pessoas a vícios em jogos online. É uma pandemia que a gente vive hoje. Até mesmo no meio cristão, pessoas viciadas em jogos de azar, jogos de aposta online. Vivemos uma pandemia também de pornografia. É só olhar por aí, quanta gente viciada em pornografia, até no meio cristão. Em pornografia ou em conteúdos sexualizados. Essa busca desenfreada pelo prazer, ali há um clique, pelo prazer, é a dopamina incontrolável, em excesso. Outra imagem aqui, eu pedi para a IA gerar essa imagem. Olha aí. Imagina se fosse hoje aí, Moisés. Será que ele ia ver a sarça ardente? A sarça lá,
Deus se manifestando e ele ali rolando rios do Instagram. Postando mais uma foto, achando mais um filtro que ele fique melhor. Sabe por quê? E eu percebo isso, muita gente com dificuldade de se conectar com Deus. Chega na igreja, não consegue se conectar, está viajandão, está olhando o teto, está olhando a parede. É isso aqui, ó. Excesso de dopamina. Está te hiperestimulando, você está tão... A informação vem tão rápida toda hora que quando você precisa buscar o que é verdadeiro, isso aqui, ó, precisa de silêncio. Precisa estar em silêncio, precisa estar quieto. Precisa trancar a porta do quarto. Precisa aquietar o coração, precisa colocar o celular no modo avião. Precisa fechar os olhos. Precisa parar para ouvir, senão você não vê a sarça ardente. Você não percebe ela. E muita gente não consegue conectar com Deus porque está conectado com tudo, menos com Deus. Sabe tudo que está rolando no TikTok, a última trend do momento? O que aconteceu com o Ítalo, que foi preso? Sabe tudo que está rolando. Mas não sabe nada de Deus, porque não se conecta com Ele. Essa mensagem hoje é um confronto de Deus, é um despertar. Deus está nos falando para diminuir, para colocar no modo avião, para voltar ao básico. Eu não vou pedir para você fazer isso agora, mas depois você faz em casa, dá uma olhada aí no teu tempo de uso nas redes sociais. Às vezes você está falando, não tenho tempo para ler a Bíblia, para orar. Não faça isso agora, por favor. Não se distraia. Mas depois em casa, faça isso. Quanto tempo você está gastando lá no Instagram? No TikTok? Você nem imagina, talvez você nunca parou para olhar. E você vai ver o tempo que você não está lendo a Bíblia, está lá. O tempo que você disse que não tem para orar, para ficar com Deus, está lá. Está se esvaindo. É a sua vida, o seu propósito que Deus tem para você, correndo por entre os seus dedos ali, no seu celular. Para e dá uma olhadinha nisso. Outra prova de que as pessoas estão viciadas em dopamina, você para conversar com uma pessoa, ela está toda hora aqui, ó. Toda hora olhando o celular, não consegue nem olhar nos seus olhos. Não consegue parar e ter uma conversa de qualidade. Ou às vezes tem a impressão que o celular está vibrando. Está tão já na cabeça, tem a impressão que chegou uma notificação, ou se subiu um pop-up dela, precisa olhar o que é aquilo. É a todo momento, não tem parada, não tem uma hora que ela separa para aquilo, é a todo tempo. É o dia inteiro. Outra coisa que mostra esse vício em dopamina é o que eu falei aqui, o vício em pornografia, conteúdo sexualizado. Ele é um reflexo do vício em dopamina, a busca pelo prazer. Séries e maratonas sem controle. Começa lá um episódio e vai indo, até 3 horas da manhã, só mais um episódio. No outro dia parece um urso para ir trabalhar, né? É com o olho fundo, dá-lhe café o dia inteiro. Compras por impulso. Shopee. Mas está tão baratinho. Compra o que não precisa. Descascador de batata. Uma máquina de cozinhar ovos. 6 ovos. Estava barato, comprei. Vamos ver como é que é. Compra o que não precisa com dinheiro que não tem. Esse é um reflexo dessa geração. E quando eu falo essa geração, não estou falando só de vocês aqui, gente. Isso aqui a gente percebe na nossa era, na nossa época. Na minha geração também. A gente percebe isso. É esse vício na dopamina. Vício em jogos, no celular, videogame, fica horas ali jogando. Fast food emocional. Bateu aquela deprê, já manda vir um iFood, né? Ou qualquer coisinha que acontece, em vez de buscar aconselhamento, não, pede o iFood. É mais fácil, é mais rápido. Busca incessante por likes e validação.
Postou uma foto, fica todo momento ali, meu Deus, quantas curtidas. Vamos ver lá como é que tá. Toda hora tem que ver se alguém comentou, se alguém curtiu. Música ou podcast o tempo inteiro. É bom ouvir música, é bom ouvir podcast, mas é bom ficar em silêncio também. Tem gente que não consegue ficar em silêncio, é ensurdecedor o silêncio. Tá todo tempo é um barulho, alguma coisa está rolando ali. Fica em silêncio um pouco, é muito estímulo. Estímulo sobre estímulo. Tem gente que senta na frente da TV e está assistindo filme, está respondendo mensagem, está olhando Instagram. Meu Deus, o que é isso? É muito estímulo, a gente está submetendo uma quantidade de informação no nosso cérebro que ele não foi projetado para isso. E isso está fazendo isso aqui, ó. Você chega aqui, não consegue se conectar. Você dobra o teu joelho e fala, Tiago, meu coração não está queimando, eu não consigo sentir a presença de Deus. É porque você está tão hiperestimulado que quando você precisa parar para ficar em silêncio e conectar com o verdadeiro, você não consegue. Deus está te falando hoje, diminui as notificações, diminui esse barulho, coloca no modo avião, não precisa correr tanto, calma. A gente precisa disso. É preciso silêncio, é preciso rever as prioridades. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Prioridade, mais do que qualquer notificação no teu celular, tem que ser a sarça ardente, tem que ser buscar a Deus, a presença dEle, tem que ser tua prioridade. Buscai primeiro o reino. Apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ei, não deixa a internet te dominar. A internet é ilimitada. Então quem põe limite é você. A banda larga é ilimitada. O 5G é ilimitado. Quem põe limite é você. Se não tem limite, é porque quem põe limite é você. Você precisa disso. Reveja as suas prioridades. Agora, eu quero caminhar aqui para a parte final, o último inimigo. E talvez esse seja o mais perigoso. Porque é uma crescente, é a busca do conforto, que vai te levar a querer mais e mais prazer, aquilo é confortável, é prazeroso, e aquele ciclo, aquele looping de dopamina sendo abastecido a todo momento. E isso faz o que com a gente? Faz com que a gente seja superficial. E aí é o terceiro inimigo, é a IA. Mas não é a inteligência artificial, é a intimidade artificial. A intimidade artificial com Deus. E a gente corre muito risco de estar desenvolvendo a nossa religião, achando que está desenvolvendo a nossa fé. Você vem aqui todo sábado, você vai no GA, você vem nos domingos com a família, você lê o devocional, mas aquilo é superficial, aquilo não entra no coração. Aquilo não é de verdade. E o problema é que o artificial, ele parece o verdadeiro. Parece. É muito similar, mas não é. Eu já contei a história do pastor Cezinha, lá de Laranjeiras, que ele e a esposa ganharam uma tulipa. Eu já contei essa história em algum momento aqui. E eles levaram aquela tulipa para casa e começaram a cuidar da tulipa e foram pesquisar como é que faz. Ela colocava lá uma pedrinha de gelo todo dia, porque era bom. E depois ela leu, não, mas se ficar na geladeira ela dura mais. E começaram a colocar na geladeira. E ele conta isso toda noite antes de dormir. Às vezes estava na cama já, a tulipa. Levanta da cama, vai lá, põe a tulipa na geladeira. De manhã tira a tulipa, cuidando daquela planta. E passou ali uns 3 meses. Eles foram descobrir que a tulipa era artificial. A tulipa era de mentira. E aí ele conta essa história, mas parecia tão verdadeiro. E assim muitas vezes, é o que você está fazendo aqui muitas vezes. É o que nós somos tentados a fazer. O artificial parece muito com o verdadeiro, mas é artificial, é superficial. Não é de verdade. Tem aparência. O apóstolo Paulo falou sobre isso.
embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Meu Deus, isso aqui é mais atual que o Jornal de Amanhã. Essa é a palavra de Deus. A gente corre esse risco aqui de aparentar, mas não ser. Deus está nos chamando para a essência. A pergunta é: essência ou aparência? O que você está vivendo aqui? O que você está fazendo aqui hoje? Você está só frequentando um lugar, um GA, um grupo de amigos, ou realmente você está apaixonado por Deus? William Booth escreve que o maior perigo do século XXI será a religião sem o Espírito Santo, o cristianismo sem Cristo, salvação sem regeneração, o evangelho sem cruz, perdão sem arrependimento e céu sem o inferno. Esse é o maior perigo do nosso tempo. Religião sem Espírito Santo, porque é possível você estar desenvolvendo a sua religião, mas sem o Espírito Santo não tem como. Sem o Espírito Santo aqui queimando nosso coração, não tem como. Um cristianismo sem Cristo está na igreja, está todo sábado, mas não tem Cristo de verdade. Salvação sem regeneração. Está vindo na igreja, se entregou, tem um grupo para caminhar, mas não permite que o evangelho transforme, o regenere. Transformação precisa ser gerada em nós. Evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem a morte do eu, do ego, das nossas vontades. Não existe. Perdão sem arrependimento. Tem perdão para todos? Tem perdão para todos. Sem arrependimento? Não. Sem arrependei-vos, não tem perdão. É preciso mudança, é preciso arrependimento. Céu sem inferno. É como eu falei antes, do evangelho à la carte. Tem céu, meus irmãos, mas também tem inferno. E esse é o evangelho de verdade, aquele que estamos pregando aqui. Deus está te chamando hoje a decisões de realmente olhar para a sua vida, abrir mão de conforto, abrir mão desse vício em prazeres, abrir mão de algo superficial, de um cristianismo superficial, de uma religiosidade. Abrir mão da religião e buscar Cristo. Não é a religião que transforma, é Jesus. Não é a religião que salva, é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é a religião o caminho, a verdade e a vida, é Jesus. Tem que ser uma paixão profunda por Jesus, um desejo profundo e ardente por Ele. Mais fundo nele. Eu lembro de ir na praia com os meus filhos, e à medida que a gente ia entrando no mar, ali no raso, eles estavam pulando, brincando, as ondas, olhando para o lado, procurando conchinha. E à medida que a gente vai avançando, eu vou entrando, pego na mão deles, dali a pouco o Vicente já gruda aqui, já me abraça com as pernas e o braço entrelaça o pescoço, e eu estou entrando mais no fundo, e à medida que eu avanço mais, dali a pouco o Bernardo vem do outro lado, e também os braços e as pernas, estão os dois pendurados em mim. E ali quando eu estou no fundo, já a água batendo aqui, a única coisa que importa para eles é o Pai. Lá na superficialidade, tinha um monte de distração, um monte de coisa. Era conchinha, era onda, era areia. À medida que mergulhamos mais fundo, eles só querem saber do Pai. Eles precisam estar agarrados no Pai. Deus está te chamando a mergulhar mais fundo. Deus está te chamando a uma busca mais profunda, a um compromisso radical. O evangelho ou é tudo ou é nada. Deus não quer uma partezinha do seu coração. Deus não quer uma partezinha sua para Ele. Ele quer todo o seu coração. Ele quer uma entrega total. Ele quer você 100%. Ele quer você inteirinho. Sem distração nenhuma. Sem prazeres do mundo nenhum. Sem conforto algum. Renúncia, cruz. Para você viver o propósito dEle. Plenamente. Eu já falei e repito, olha, o diabo se dá por satisfeito se ele ao menos conseguir te manter distraído. Está aqui, está fazendo um monte de coisa, mas está distraído. Está distraído, está confortável. Isso vai fazer você
não alcançar os propósitos de Deus para a sua vida. Não viver plenamente o que Deus tem para você. E o diabo já se dá por satisfeito assim. Não precisa nem te destruir, só te manter distraído. Então é preciso, Deus está nos chamando hoje, um posicionamento mais radical mesmo para essa geração. Eu de fato creio, e nós cremos aqui como liderança, algo de Deus nessa geração. A gente olha para vocês, a gente vê, meu Deus, tem algo especial acontecendo nesse ministério de missões, meu Deus. Algo muito especial aqui acontecendo, gente. No evangelismo. Eu converso com um e com o outro aqui. Tem algo de Deus aqui nessa geração. Tem algo de Deus especial aqui nessa cidade, nessa igreja, nessa juventude. Tem algo especial de Deus em você. Mas isso não vai acontecer, não vai ser liberado se você permanecer confortável, distraído demais. E eu sei, há algo em você que você até quer, talvez. Mas você não consegue, parece que não vai. Eu até inicio, sabe, pastor? Eu faço um compromisso, eu venho aqui, mas é segunda, terça, e daí, quando eu vejo, eu já não estou mais orando daquele jeito. Eu não estou mais buscando, parece que aquele fogo já não está mais ali, pastor. Eu já contei aqui uma vez a história do sapo e do escorpião. O escorpião falou para o sapo, me dá uma carona para o outro lado. Eu quero atravessar, eu quero passar esse rio aqui. Você me leva nas suas costas? E o sapo fala, você está doido? Você é escorpião, você vai me matar. E aí o escorpião fala, não, mas veja bem, se eu subir nas suas costas e lhe matar lá no meio do rio, eu vou morrer afogado também. E o sapo falou, é verdade. Então sobe aí, vamos lá, eu te levo. E aí subiu o escorpião na costa do sapo. Essa história aqui eu contava para meus filhos, né? E aí vão atravessando. Quando chega no meio do rio, o escorpião dá uma ferroada no sapo. E o sapo fala, escorpião, você está doido? Agora nós vamos morrer, nós dois. Eu vou morrer, você vai morrer. E aí o escorpião responde, me desculpe, foi mais forte do que eu. Faz parte da minha natureza. E eu sei, a tua natureza é assim também. A minha natureza é assim também. Eu já ouvi um pastor falando, e eu gostei dessa frase, e é verdade, a carne não morre. Ela precisa, todo dia a gente precisa levar para a cruz. Você achar que está resolvido e pronto. Não, todo dia eu preciso me arrepender. Todo dia eu preciso matar o velho homem ali. Eu preciso novamente renunciar os meus desejos, a minha vontade. Não pense que, por eu ser o pastor, não vem tentação, não vem dificuldades, não vem problemas. Não. A carne precisa ser mortificada todo dia. Todo dia o ego precisa ser mortificado. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O bem que eu desejo não faço, mas continuo praticando o mal que não desejo. Romanos 7,19. Deus está nos chamando, está te chamando hoje. É um compromisso radical. Você precisa reconhecer tudo isso que foi falado aqui. Essa cultura do conforto, esse vício em prazeres, essa superficialidade ou essa artificialidade, a intimidade artificial que você tem vivido. E clamar pela ajuda de Deus. A gente precisa da ajuda de Deus. Sozinho a gente não consegue, a gente precisa se dobrar os joelhos e falar, Deus, eu quero, realmente quero, eu preciso, Senhor. Mas somente o Senhor pode me ajudar. Eu gosto muito de usar exemplo dos meus filhos, né? Tudo que eu vou falar. Eles pequenininhos, eles falavam, pai, eu quero trocar roupa sozinho, deixa eu trocar roupa sozinho. Hoje eles já conseguem, mas pequenininhos não conseguiam. E aí eles iam tentar colocar e colocava a camisa do lado avesso. Ou enfiava as duas pernas num buraco só dos shorts. E aparecia, a hora que eu olhar, estava tudo errado. A gente é assim também, a gente não consegue sozinho. A gente precisa reconhecer isso. Falar, Deus, eu preciso do Senhor. Eu quero o Senhor, mas não tenho conseguido. Deus está te chamando para agora. Não é amanhã, não é ano que vem, eu vou fazer diferente. É agora. Deus está te chamando para uma decisão agora. O arrependimento agora, uma busca agora.
O apóstolo Paulo fala sobre isso. Chegou a hora de despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas, revistamo-nos da armadura da luz, vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual, devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Romanos 13, 11 ao 14. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar com você enquanto o grupo de louvor segue aqui, sobe aqui. Deus está te chamando a um posicionamento, a reconhecer que sem Ele não é possível. Talvez você tenha tentado, tenha caído, tenha falhado. Talvez você tenha o desejo no coração de um compromisso maior, mais profundo, radical, para realmente viver o que Deus tem para você. Mas você não tem conseguido isso. Eu quero dizer que tem graça do Senhor hoje. Tem graça do Senhor, tem favor do Senhor, tem poder do Senhor, tem unção de Deus hoje sobre a sua vida. Onde você está, feche os seus olhos. Você não pode sair daqui da mesma maneira. Essa é uma mensagem que confronta. Eu falei aqui, eu queria poder te entregar algo mais suave, mais palatável, mas não. Eu preciso entregar e aquilo que me foi confiado, e a mensagem é essa hoje, é um confronto ao nosso coração. Estamos confortáveis demais, temos informação demais, estamos distraídos demais. Precisamos nos livrar dessa cultura do conforto. Precisamos nos livrar dessa busca insaciável pelos prazeres, esse excesso de dopamina. Precisamos viver um evangelho genuíno e verdadeiro e não uma intimidade artificial. Precisamos ir mais fundo. Se de alguma forma Deus está te levando a um compromisso hoje, a dobrar os seus joelhos e realmente clamar, eu quero te convidar que você venha aqui. Eu quero orar por você, estender minhas mãos e orar junto com você, chorar junto com você. Mas eu quero que você venha realmente, se Deus tocou você. Enquanto essa canção é ministrada, nós vamos orar. O Espírito Santo vai derramar sobre a sua vida, te dando graça e favor. Comece hoje, tome a decisão agora. O dia é hoje. Desperte do sono, saia desse estado de sonolência espiritual, saia desse estado de anestesia espiritual e faça um compromisso radical, genuíno. Rasgue o seu coração diante de Deus agora, diante disso tudo.